Bom dia, seguimores, como vocês estão? Estamos aqui para iniciar mais uma emissão livecast e eu estou muito feliz desse propósito, dessa missão que o Senhor colocou em meu coração e Ele tem trazido pessoas para contribuir com essa missão. E você está aqui hoje para ouvir mais um dia de testemunho, mais uma palavra vinda direto do trono do céu nas nossas vidas para nos edificar, nos trazer esperança, nos trazer paz, nos trazer equilíbrio e nos mostrar e ensinar o verdadeiro evangelho. É com muita alegria que hoje eu vou trazer um pastor da minha igreja, que é um pastor muito especial. Ele é um homem de Deus, muito usado, e ele traz assim palavras que entram no nosso coração e nos ensinam, nos edificam e nos traz correção. Então, é isso que um verdadeiro cristão precisa, ser corrigido no momento certo e ser trago aquilo dali que está morto dentro de nós. Às vezes o meu sonho está morto, o seu sonho está morto, mas o Senhor vai lá e usa alguém para trazer esperança para o nosso coração. E eu estou muito feliz dele estar contribuindo. Ele disse que é a primeira live dele, gente, e eu me sinto muito honrada por isso, porque o Senhor falou, convida ele, e todas as pessoas que eu tenho convidado, eles têm aceito o convite, e eu sou grata a Deus por isso, porque não é para mim, é para o reino, e a gente está aqui mais uma manhã. Você que pode, compartilhe essa live, compartilhe com pessoas que Deus colocar aí no seu coração. Eu agradeço já a todos que estão aqui presentes, Ivânia, o Jaspion, a Rô, tá aqui o Júnior também, a Luciana, a Lisiane, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, que Deus fale no coração de cada um de vocês. Eu já vou chamar o pastor e vou também encaminhar a live enquanto isso, e eu espero que Jesus fale conosco, e eu tenho certeza que Ele tem muito para falar hoje. E eu tô ansiosa, na expectativa do que o Senhor vai fazer no nosso meio hoje. Eu creio que grandes coisas. Amém? Vamos lá, eu agora vou convidar o pastor. Vamos esperar todos entrar. Graça e paz, pastor, bom dia. Olá, bom dia, graça e paz. Deus abençoe o nosso dia, Deus abençoe o nosso encontro. Louvado seja o nome do Senhor por esta oportunidade. Muito obrigado. Amém, eu que agradeço. Já agradeci ele na nossa oração, gente, mas vou agradecer aqui novamente. É uma honra tê-lo aqui, você ter aceito esse convite. É para a honra e glória do Senhor e por ser sua primeira live, né, pastor? Isso mesmo, minha primeira live. Confesso que estou nervoso, não posso esconder isso, mas é a minha primeira live na minha vida. Tudo na vida tem a sua primeira vez, também tem a sua primeira live, né? Amém. Uma bênção, obrigada, viu, pastor? Eu que agradeço. E essa live hoje eu tenho certeza que o Senhor mais uma vez já se faz presente. Amém. E que nós vamos aprender muito hoje aqui com o Senhor. E antes disso, de eu passar a palavra para o Senhor, eu vou aqui falar o que Deus colocou no meu coração essa semana. Amém. E às vezes a gente acha que sem a gente fazer nossa parte, Deus vai fazer a dele. E, na verdade, não é assim que funciona. Deus, ele faz tudo, ele pode tudo. Até mesmo a gente acha assim que tudo está no controle das nossas mãos, na força do nosso braço. Mas Deus faz tudo, menos a nossa parte. E Deus, ele nos deu o domínio da vida. Ele nos deu inteligência, nós temos o livre-arbítrio, mas nós precisamos fazer escolhas, porque
a responsabilidade da nossa vida está nas nossas mãos, mas Deus só vai fazer aquilo que Ele prometeu quando nós fazemos a nossa parte. E um devocional da semana que me chamou muita atenção e que está ministrando todos os dias no meu coração, que está numa passagem de Lucas 10, do verso 38 ao 42, que diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu uma boa parte e esta não lhe será tirada. Então, como ser Maria no mundo de Marta? E essa palavra queimou no meu coração. Eu sei que tem um livro com esse título e ali Deus começou a ministrar no meu coração, porque Marta e Maria são duas peças fundamentais na Bíblia. Porque aqui nesse livro, em Lucas, Marta ainda estava preocupada com o serviço, estava preocupada em não parar. Mas em Jó, depois em Jó 12, Jesus já conseguiu ensinar Marta que ela tinha que parar para ouvi-lo. Então ali ela verdadeiramente aprendeu a parar para ouvir no momento certo. Quantos de nós somos uma Marta que nós estamos preocupadas em fazer o melhor, servir o outro, mas ela nunca para sentar? Quantas de nós estamos numa vida automática e nós não conseguimos parar para ouvir o Senhor? Nós somos uma boa anfitriã. Só que quando Jesus chega, Marta não para. Marta continua seus afazeres. Mas Maria faz o quê? Já se lança nos pés de Jesus. E já fica ali, pronta a ouvir, a ser ensinada o que ele precisa falar hoje para nós. O que ele vai ensinar, onde ele vai discipular na nossa vida, nas nossas emoções, nos nossos afazeres. Quando Jesus fala para Marta: Marta, Marta, isso agora não é importante. A minha presença que está aqui com vocês é mais importante do que qualquer coisa. Ele só queria ali sentar, ter uma simples conversa, uma comida simples. Não precisava de tudo aquilo. Por quê? Três movimentos, né? Exatamente. Três movimentos. Porque a presença dele, quando chega, é ela que é importante. E o que eu aprendi aqui, pastor? Que nós precisamos dar sim o melhor às pessoas, sempre. Porque nós somos filhos, herdeiros, e nós temos o melhor já. A partir do momento que ele nos escolheu. Então nós precisamos honrar as pessoas, amar as pessoas e servir as pessoas. Mas quando a presença do Senhor chega, ela é mais importante que tudo. E nós precisamos fazer como Maria fez. Nós precisamos ficar aos pés de Jesus. Nós precisamos ter equilíbrio. Nós precisamos servir. Mas nós também precisamos saber a hora de parar. E quando a gente deve parar, Tamires? Nós precisamos parar. Porque nós não sabemos quando a presença do Senhor vai chegar e quando a presença do Senhor vai sair de um ambiente. Porque a gente, por hora, quando a gente está fazendo os nossos afazeres, a gente esquece de que nós precisamos chamar a presença do Senhor para aquele ambiente. E aí, com a ocupação do dia a dia, o que a gente faz? A gente esquece de orar, a gente esquece e deixa de ler a palavra, que é primordial.
a gente esquece de abençoar os nossos filhos antes dele ir para a escola, a gente esquece de abençoar nosso marido antes de ir para a escola, ou seja, a gente esquece que nós precisamos chamar a presença do Senhor todos os dias. Então, nessa vida, nada, nada é mais importante do que a presença do Senhor. E quando o Senhor chega num ambiente, você que não sabe parar, é hora de você saber parar. É hora de você saber ter equilíbrio, porque Ele precisa da sua atenção. Para você poder levantar para falar, você precisa sentar para ouvir. E saber ouvir a palavra de Deus. E saber ouvir os ensinamentos de Jesus para com sua vida. Para aí, então, você se levantar e você poder servir com amor o seu próximo. Então, não deixe sua vida ficar no automático. Não deixe sua vida ficar tão acelerada que você não consegue parar para prestar atenção no que o Senhor quer falar contigo naquele dia. Assim como talvez Marta, neste dia, ela estava tão preocupada em servir o Senhor, não que isso não seja bom, sim, porque precisamos servir ao Senhor e o próximo. Mas nós também precisamos saber quando o Senhor está ali. E a presença dele é tudo, porque ele quer nos ensinar algo. Então, nesta manhã, sente, pare tudo que você está fazendo. Pare tudo que você está terceirizando ou assistindo exteriormente, porque tudo que é exterior, tudo aquilo que move externo, não deixa nós focarmos em uma coisa só. Então, o pastor Marcelo, na quarta-feira, pregou que uma igreja em movimento, ela instrui, ela cuida, ela ama, ela se relaciona, intercede e ministra. E eu e você estamos aqui hoje em movimento para aprender mais de Deus. E assim, eu passo a palavra para o pastor e deixa Deus te usar, pastor. Amém. Amém. Uau, você foi falando, eu peguei a caneta e eu fui pontuando palavras aqui para a gente conectar todas essas suas palavras maravilhosas, né? Eu enxerguei aí 3 grandes movimentos: o movimento de Jesus em direção àquela casa, o movimento de Maria e o movimento de Marta. 3 movimentos. Um está indo em direção às duas. Isso é incrível. Jesus vai em direção às duas. Jesus não quer servir uma e não servir a outra. Aliás, quando Jesus vai para uma casa, ele literalmente ele simplifica aquela casa, ele simplifica aquela mesa, ele traz simplicidade do evangelho àquela casa. E aí tem o papo que você falou que é muito incrível, a escolha. Eu escolho ir aos pés daquele que vai me servir. Isso é maravilhoso. Jairo um dia decidiu se dobrar diante daquele que iria se levantar para ir em direção à sua casa. Jairo deixa toda os seus títulos, as suas posições, os seus nomes. A Bíblia chama ele de príncipe, de responsável, de líder, do chefe da sinagoga. Ele tem vários títulos, mas ele se coloca aos pés daquele que vai se levantar para ir para a sua casa. Por quê? Porque ele precisa de uma mesa na sua casa. Ele precisa de um encontro na sua casa. Então ele fala assim, não tem como eu não trazê-lo para a minha casa se eu não for aos seus pés. Isso é muito incrível. Isso me faz perceber que os nossos títulos, eles são importantes. Aquilo que Deus nos deu, aquilo que a gente buscou, aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente mergulhou, tudo isto é importante. Porém, o mais importante é aquele título de servo. Aquele que se dobra diante do seu Senhor, e às vezes a gente não precisa falar nada. Aleluia. Às vezes a gente não precisa dizer nada, a gente só precisa se dobrar aos pés do nosso Senhor, chorar aos seus pés, e nessa hora ele se levanta e ele vai em direção às nossas casas. É um Jesus em movimento. O céu não está em crise, o céu não parou, ele não dorme, ele não cochila, ele está o tempo inteiro em movimento. É que tem hora que a gente tem que parar o nosso movimento e se movimentar em direção a ele. E tem hora que o maior de todos os movimentos é parar. Foi
o que uma das irmãs fez. Ela para tudo, ela está em movimento também, mas ela fala assim, ó, vou parar todos os meus movimentos. E nessa hora, eu me coloco aos pés daquele que já se movimentou em direção a mim. Então, é a gente ter esse tempo, esse time, esse discernimento de espírito. A hora que eu vou, a hora que eu paro, a hora que eu falo, a hora que ele fala, a hora que ele se levanta para vir em direção à minha casa. Se nessa manhã, você que está me ouvindo, a galera que está aqui nos ouvindo, que está conectada com a gente, eu não sei se você é mais para Maria ou você é mais para Marta. Eu, com certeza, seria aquela pessoa que estou em movimento total dentro de casa, que precisaria ser sacudido por Jesus, ter falado assim, meu, para, tá vendo? Essa galera tá aqui reunida nos meus pés e você tá querendo arrumar a porta da igreja, você tá querendo pintar aqui, tá querendo resolver o encanamento aqui. Eu, com certeza, seria essa pessoa. Eu, com certeza, seria chamado a atenção de Jesus. Com certeza, ele, precisa virar chave, precisa fechar essa gaveta, precisa abrir essa outra gaveta. Com certeza, eu seria essa pessoa, a ponto de ouvir e falar assim, poxa, só ele tem palavras de vida eterna. Só ele tem a palavra que eu preciso. Só ele é a palavra em movimento que eu preciso. Então, deixa eu dar um tempo aqui nisso, deixa eu dar um tempo naquilo e deixa eu sentar aos seus pés. Eu preciso da sua mão sobre a minha cabeça. Eu preciso das suas palavras dentro do meu coração. Eu preciso do seu óleo escorrendo sobre a minha mente, curando os meus pensamentos, os meus dilemas, as minhas lutas, os meus sentimentos, os meus temperamentos. Eu preciso estar ajoelhado. Sabe qual é o problema, minha irmã? A gente quer ficar em pé de igualdade com Jesus. E a gente precisa se dobrar diante dele, a gente precisa se lançar diante dele, a gente precisa estar em movimento diante dele. Me faz lembrar um testemunho que eu tenho muito pessoal e que eu sempre falo para o Senhor, sempre que eu estou pela primeira vez em algum lugar. E aqui é a minha primeira vez numa live com você. Aliás, a minha primeira live, eu falo, Senhor, então deixa eu conectar essa mensagem com um testemunho. Para quem está me escutando, eu sou policial militar aposentado. Eu já tirei o meu tempo, eu já servi a corporação do estado de São Paulo. E no ano de 2009, a nossa corporação ela foi atacada severamente pelo crime organizado. Morreram muitos policiais militares. Eu estive nas mãos de uma quadrilha e por diversas horas eu fui torturado. E por diversas horas eu ouvia eles dizerem, nós vamos matá-lo. Nós vamos matá-lo. E em um dado momento, eles me levaram para um banheiro, eles apontaram a arma semiautomática em minha cabeça e eles falaram assim, agora é a hora de você morrer. Agora é a hora de você ser contabilizado como mais um policial que morreu. Eu me lembro que minutos antes, aí foi a chave do negócio. Aconteceram duas coisas que me movimentaram. Dois movimentos dos céus em direção à minha vida. O primeiro que naquele sábado, eu estava num culto de oração. Naquele mesmo sábado, o Senhor veio em movimento em minha vida e disse assim, filho, você vai passar pelo vale da sombra da morte. Vão tentar contra a sua vida. Vão tentar tirar a sua vida, mas eu estarei com você. O céu estava em movimento na minha vida naquele dia. Eu entendi isso. E se não fosse a palavra de Deus naquela tarde, alimentando a minha fome, alimentando a minha sede de Jesus, eu teria morrido. Porque naquela mesma noite, às 11h59, eu fui subtraído. Porque acharam a minha funcional escrito policial militar. E me levaram e me torturaram. E a pior tortura, Tamires, não é você ser agredido fisicamente. Esta não é a pior das torturas. A pior tortura é aquela que eles brincam com você e te colocam em uma situação de morte e que você, sabe, vou morrer daqui 2 minutos, vou morrer daqui 3, vou morrer daqui 10 minutos, vou morrer daqui 20 minutos e você fala, o que eu poderia fazer em 10 minutos de vida?
em sobrevida. Daria tempo de eu pegar o meu telefone e ligar para a Rose, ligar para a Letícia. Eles foram em um lugar que tinham as fotos da Rose e da Letícia. Pediram para eu ajoelhar. Olha o mistério do que é nós ajoelharmos. Às vezes nós achamos que nós estamos ajoelhando diante de homens. Nós achamos que estamos ajoelhando diante de líderes. Mas a gente precisa aprender a ajoelhar diante daquele que se levanta hoje para ir em direção às nossas causas, aos nossos problemas, aos nossos dilemas. Não adianta a gente lutar com o nosso intelecto, a gente precisa lutar com a nossa fé. Não contra a fé, mas com a nossa fé. Eu me lembro que em dado momento eu falei assim, porque eu estava sendo deveras torturado, eu falei assim para Jesus, Jesus, eu não vou ajoelhar mais diante desses caras, não. A próxima vez que eu tomar uma coronhada, eu vou ficar em pé e eu vou enfrentar. Eu vou tentar tirar a arma desse ladrão. Eram 4. Eu vou tentar tirar a arma desse ladrão. E olha isso, se eu tomar a arma desse ladrão com a arma dele em minhas mãos, aí não tem para ninguém. Aí eu viro super-homem. Eu precisava entender que a arma que eu precisava, eu já tinha dentro de mim. Aleluia. Eu só precisava entender isso. E aí, em 2009, dia 9 de março de 2009, quando eles mandaram eu ajoelhar, eu disse dentro de mim, eu não vou me ajoelhar. Aí uma voz bradou dentro de mim e falou assim, filho, é diante de mim que você precisa se ajoelhar, não é diante deles. Aquela voz foi uma voz audível, foi aquela voz mansa, como aconteceu com Elias. Deus mandou um vento, Deus mandou um terremoto, Deus mandou um fogo, e depois veio uma voz mansa dizendo, Elias, foi essa voz mansa. Primeiro ele tinha que derrubar as minhas cavernas. Primeiro ele tinha que apagar as minhas cavernas. E quando ele apagou as minhas cavernas, eu ouvi a voz dele entrando no meu subconsciente da minha alma. Eu me dobrei diante deles, fui mais uma vez torturado e eu fui levado para um lugar na qual eles diziam assim, ó, pode contabilizar, pode dizer aí, eu escutava eles falando num rádio, pode dizer aí que a gente está somando mais um policial morto, mais um policial. E nós vamos chegar no 111, é o que eles queriam, uma meta. Eu era só um número, eu era só mais um número. Eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo, que aquele cara que estaria morto está hoje aqui falando de Jesus para vocês. Aleluia. Então, Deus, ele riscou aquela sepultura, e eu entendi que eu precisava estar ajoelhado diante da presença de Deus. Glória a Deus. O céu esteve em movimento. O céu continua em movimento. O céu nunca parou de se movimentar em nossa direção. Jesus disse assim, ó, o meu pai trabalha. O meu pai trabalha e trabalha até hoje. Vocês sabiam que depois que eu passei por isso, eu tinha uma arma pessoal minha. Eu estava desarmado. Sabe qual foi a minha reação, minha irmã? Alguns amigos meus disseram assim, você é louco, você é um policial militar, você vai desfazer da sua arma. Eu entendi que eu já estava armado. Eu já entendia que eu tinha um capacete da salvação. Amém. Eu entendi que eu tinha uma couraça. Eu entendi que eu tinha um cinturão. Eu entendi que eu já estava calçado pelo Evangelho. Eu entendi que a minha arma era a espada da palavra que estava em minhas mãos. Amém. Aleluia. E aí eu vendi a minha arma. Enquanto em outras situações, alguns se armariam, comprariam mais armas, eu desfiz da minha arma. Eu fiquei desarmado. Eu tinha uma arma que era da corporação e quando eu me aposentei, eu a devolvi, mas a minha... Eu falei, não quero mais. Eu entendi que o Senhor estava cuidando da minha vida, cuidando do meu ministério, cuidando da minha chamada e cuidando da minha família. Aleluia. Então você que está aqui hoje, eu não sei se você está mais para Marta ou mais para Maria. Em vez de você ficar colidindo com Marta ou a Maria colidindo com a Marta ou a Marta com a Maria, veja o movimento de Jesus em direção à sua casa. De repente, um aí é Marta, estou falando assim numa ideia de
de sentimentos. Um aí é Marta, a outra pessoa aí é Maria, e está colidindo dentro da casa, está colidindo dentro do casamento, está colidindo dentro do relacionamento. E Jesus está falando assim, ó, eu estou em movimento para restaurar casais, eu estou em movimento para restaurar o relacionamento de filhos, eu estou em movimento para curar pessoas. Eu sei que vocês estão com as armas em suas cabeças, eu sei que vocês estão sendo torturados pela política, torturados pelas escolhas, torturados na universidade, essa tortura mental que a gente tem o tempo inteiro, uma baita tortura mental, mas Jesus está dizendo assim, ó, eu estou sentando na sala da tua casa. Amém. E o que você precisa? Vem aos pés de Jesus. Eu confesso que hoje, um pouquinho mais maduro, com menos cabelos, os cabelos brancos, se Jesus falasse assim para mim, Marcelo, tô chegando agora na sua casa para comer uma pizza com você, com a Rose e com a Letícia, eu não ia me preocupar em limpar a casa. Eu não ia me preocupar em querer esconder alguma coisa embaixo do tapete. Eu não iria me preocupar em colocar alguma coisa atrás dos livros para depois eu tirar, porque ele já sabe tudo. Ele já conhece, ele sabe onde está a sujeirinha, ele sabe onde a coisa está desconecta. Eu teria que aproveitá-lo, eu teria que abraçá-lo, eu teria que amá-lo, eu teria que falar assim, ó, não posso perder a oportunidade de ouvir a voz dele direta dentro da minha casa. Então, se hoje você está me ouvindo e de repente você está num grande conflito pessoal e às vezes a gente está preocupado com a nossa aparência física, com as logomarcas que estão estampando na gente, para tudo e vai para os pés de Jesus. Ele tem uma palavra para o seu coração, ele tem uma palavra para a sua alma, ele tem uma palavra para movimentar você, ele tem uma palavra de movimento. Quando a gente olha para os dois discípulos, me diga quando eu tenho que parar, minha irmã, por favor. Não, pode ir. Me diga, porque senão Vontade. eu Não, continuo pode e ir. eu vou falando e Pode falando. ir. Tem uma passagem bíblica que é essa passagem, ela faz parte do meu campo de pesquisa, que são os dois discípulos que estão a caminho de Emaús. Jesus morreu, só que antes de Jesus morrer, ele deu literalmente uma ordem, ó, não saia de Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. A gente tem dois verbos aqui. E a gente entende na língua portuguesa que verbo é ação, verbo é movimento. Todas as vezes que a gente tem um verbo dentro de uma frase, esse verbo produz o movimento da frase. O verbo é tão importante que ele muda a ordem das coisas, ele muda o poder da frase, exatamente porque a gente tem dois verbos que se ligam, que se conectam. Olha só, não saiam de Jerusalém, não saiam da presença de Deus, até que do alto você seja. Ou seja, para eu ser, eu não posso sair. Aqui é um movimento de ficar parado. Aqui é um movimento de desacelerar a alma. Aqui é um movimento de desacelerar o pensamento. Aqui é um movimento de ser curado pelas investidas, pelos dardos inflamados do inferno. Aleluia. Aqui é um movimento para você falar assim, ó, eu tenho um lugar para parar, eu tenho um lugar para descansar, eu tenho um lugar para respirar, e esse lugar chama-se Jesus. E aí, o que me chama mais atenção nessa passagem é que esses discípulos saem de Jerusalém, eles estão tristes, eles estão em um caminho, e logo após Jesus ter ressuscitado e que apareceu para as mulheres e que apareceu para alguns discípulos, Jesus vai atrás de quem? Que movimento extraordinário! Jesus vai atrás dos caras que saíram, aqueles que deixaram, aqueles que estavam com medo, aqueles que passariam por torturas. Jesus foi atrás deles, porque Jesus ama demais. Jesus ama demais ir ao encontro de pessoas. E aí, eles começam, Jesus chega perto deles, e aí tem uma coisa aqui que é campo meu de pesquisa, tem uma coisa chamada audição amorosa. Jesus começa a andar ao lado deles apenas escutando, apenas ouvindo.
ouvindo. E como é bom a gente ter pessoas para a gente abrir o coração, pessoas para a gente chorar, para a gente sorrir, para a gente contar bênçãos, também para a gente contar problemas. Eu sempre convido pessoas para a gente conversar. Eu sempre brinco, eu adoro um café com leite. Eu sou fã de um café. A gente senta em qualquer lugar, tem um café, para mim é a conexão quando tem café. Jesus começa a praticar essa audição amorosa. Ele vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, até que chega uma das palavras mais incríveis de Jesus. O que vocês estão falando? Jesus já sabia. Do que vocês estão falando? Quais são essas histórias? E aí, um deles fala assim, você não sabe o que tem acontecido nesses últimos dias? Você não tem percebido os rumores em Jerusalém? Mataram um grande homem. Os nossos líderes torturaram. Os nossos líderes mataram o nosso grande mestre. E aí Jesus começa a trazer dois princípios de restauração de pessoas, dois princípios de restauração de histórias. E os dois princípios, eles são, o primeiro, ele começa a passear pelos livros de Moisés. Jesus começa a fazer uma narrativa da lei. Lei é ordem. E ordem é pôr a casa em ordem. E ordem é ajustar as coisas. Para que depois ele passeasse pelos profetas. Antes de passear pelos profetas, e profetas são promessas. Os profetas trouxeram as promessas do Messias. Os profetas falaram desse Messias. Então, antes de viver essas promessas, a gente precisa compreender que precisa colocar esse tempo em ordem. É o que aconteceu com uma das irmãs. Ela colocou o seu tempo em ordem. Ó, a minha ordem agora, o meu princípio agora é Jesus. O meu tempo agora é Jesus. A minha vida agora é Jesus. Quando a gente coloca o princípio em ordem, a casa em ordem, a gente começa a viver as promessas. Ó, escreva isso na tábua do seu coração. Coloca os princípios como princípios e você vai viver as promessas de Deus. Não tem como a gente inverter as posições. O Salmo 1 é um salmo que dita a regra do sucesso. O Salmo 1 diz assim, ó, não andem, não se assentem, e nem participem de nenhuma roda na qual as pessoas são escarnecedoras. É o mesmo caminho, você deve passar, orar, testemunhar, pregar, mas não se detém, vai embora. Você já deixou a semente, você já lançou a semente. Aí depois no meio tem medita dia e noite. E aí termina o Salmo 1, que abre os cânticos da Bíblia, que são 150, dividido em cinco livros. O salmista inicia deixando o segredo do sucesso, a regra. Primeiro, não pare jamais em nenhuma roda. E se você tiver sentido tentado, medita de dia e de noite. E como que termina o capítulo 1? E aí tudo vai prosperar. As pessoas hoje querem prosperar invertendo esses princípios. Elas querem prosperar primeiro parando, se detendo, tendo conexões erradas, amizades erradas, tempos errados, movimentos errados. E aí, no meio de tudo isso, elas querem meditar, já não conseguem mais. A regra é, não pare, continue meditando e aí você será uma pessoa próspera. Essa é a regra de sucesso que o salmista deixou. A Bíblia é uma Bíblia que vai nos ensinando degraus. Esse primeiro que eu pontuei aqui é colocar a casa em ordem. O segundo é viver a promessa. E quando isso começa a queimar, ó, começou a queimar no coração dos dois, eles falam aquilo que eles não fizeram. Eles viraram para Jesus, minha irmã, e falaram assim, Jesus, tá tarde, fica. Aí, imagina se Jesus gosta de pagar com a mesma moeda. Imagina se Jesus gosta de dar um outro tapa na cara, como nós somos assim. Vou pagar com a mesma moeda, vou responder do mesmo jeito, vou responder à altura. Olha que coisa incrível. Jesus falou, ó, fiquem em Jerusalém, não saiam. Eles não ficaram, eles saíram. Agora que o coração deles
está queimando, eles falam assim, Jesus, fica. Imagina se Jesus fala assim, ó, vou pagar com a mesma moeda. Não vou ficar. Jesus não pagou com a mesma moeda. Ele simplesmente entrou naquela casa. Ele entrou para aquela mesa. Porque eles disseram assim, ó, o jantar está pronto. Tinha uma mesa preparada. Você que me escuta hoje, você já é habitação do Espírito. Você já é casa do Espírito. Então, deixa essa mesa preparada sempre, porque a qualquer momento você pode ser visitado de modo sobrenatural, de uma maneira incrível, de uma maneira que você vai dizer, Senhor, é a tua mão, é a tua presença, é a tua glória, é o teu poder, que se não fosse o Senhor, se não fora o Senhor, ó diga Israel, eu fui compreender a minha vitória quando 5:30 da manhã, que a ficha caiu e que os meus torturadores me deixaram vivo e que eu disquei 190 e que desceu tropa de elite, desceu a força tática, chegou rota, chegou policiamento de área. Engraçado que até então eu era um deles, porque eles não sabiam quem eu era. Novamente eu deitei no chão. Novamente eu fui para o chão de novo, até que eu disse a minha identidade. Aleluia. Até que eu falei, eu sou Marcelo Macedo Feitosa, sou policial tal, meu número de R, eu falei assim, eu tenho uma identidade, eu tenho um nome. Eu entendi que todas as vezes que eu me dobro diante de Jesus, que eu vou ao chão, eu tenho uma identidade, há uma conexão com o céu. E quando isso acontece, eu estou dizendo, eu sou filho amado. Eu sou filho querido, você é filha amada, filha querida. E é nessa dobradura da cerviz, é nesse dobramento do nosso corpo que a gente se identifica. Então, seja Maria, seja Marta, sejam os discípulos a caminho de Emaús, permitam que uma mesa seja colocada. Jesus simplificou a mesa, gente. Jesus é Jesus simples. Jesus é o Jesus do Evangelho simples. Quando ele realizou a última Páscoa e que ele disse assim, ó, agora, depois de cear, ou seja, aquela mesa chique, a mesa de um judeu é uma mesa incrível, é uma mesa linda, é uma mesa com muita simbologia, muita comida. Mas depois deles terem comido tudo aquilo, Jesus falou assim, agora chegou a hora de eu simplificar a mesa. Ele falou assim, ó, e tomou o pão. Ele só pegou o pão, ele partiu. Depois ele tomou um cálice. Aleluia. Nós precisamos entrar em 2024 com um dos maiores princípios de sabedoria. A simplicidade é a grande riqueza. Simplicidade no falar, simplicidade em perdoar, simplicidade em amar, se desarmar, ser simples de coração, ser puro de coração, ser piedoso. É esta simplicidade para 2024. Seja simples, seja puro, seja piedoso, que essa mesa sempre vai ter pão para partir e cálice da redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Aí acontece uma das coisas, para mim, de toda essa história, que é campo meu de pesquisa, para mim é o que mais me impacta. Jesus entra e começa a ceiar com eles. Olha o que aconteceu. Ele pega o pão e ele partiu. Quando ele partiu, Jesus desapareceu. Uau! Jesus saiu de cena. Parece que o movimento acabou. Sabe o que me ensina? Uma mesa, uma ceia, precisa ter pão e precisa ter cálice. Nessa mesa, Jesus não apresentou o cálice. Ele só partiu. Aleluia. Há uma mesa incompleta aqui. Todas as nossas ceias, todos os nossos cultos, todos os nossos encontros. Ainda nos falta uma coisa. Ainda nos falta o banquete celestial. Ainda nos falta um encontro nos céus. Há um banquete reservado para mim e para você, completo na glória. Tudo que nós fizermos aqui, ainda nos falta uma coisa. Sempre vai faltar uma coisa. Você vai sair de um culto cheio da presença de Deus, mas você vai dizer, Senhor, falta uma coisa, eu vou buscar no próximo encontro.
Eu vou buscar no próximo culto. Eu vou buscar na minha próxima live. Eu vou buscar na minha próxima oração. Esta coisa sempre vai faltar, mas tem um banquete celestial preparado para todos aqueles e aquelas que forem fiéis até o fim. Esse banquete já está preparado e não falta nada. Sabe quem vai abrir a porta para você entrar? O Rei da Glória. E Paulo fala que ele já preparou essa mansão. Preparou já sem encontro. E preparou com suas mãos. Ele é o arquiteto. Ninguém fez, ele fez. Ele preparou essa casa. Ele preparou esse banquete. E para terminar, já está terminando? Não, pode ir. Misericórdia, não, senão deixa vai Deus te usar, pontuando aí para pastor. depois a gente Não, tá tão interagir bom, aqui. pode ir. Não Senão tem eu não hora, paro, pode gente. ir. Senão eu não Pode paro. ir. Misericórdia. Olha só que coisa incrível quando Jesus realiza o movimento e você já passa a ser um movimento. Olha que coisa incrível. Em Lucas, capítulo 24, no versículo 32, na Bíblia, a mensagem, está escrito assim: impressionados, comentaram, não sentíamos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as escrituras. Ó, pega isso, escreva isso na tábua do seu coração. Quando você queima, você quer queimar. Quando você queima, você quer passar um pouco desse fogo para alguém. Você quer encostar. Hombridade é ombro a ombro. Quando você está queimando, você quer que outras pessoas queimem. Você não consegue parar. Você quer que o culto queime, que as crianças queimem, que a família esteja queimando na presença do Senhor. Aí, no versículo 36, no versículo 35, então esses dois discípulos, que era à noite eles não andavam, que era à noite, eles disseram assim: o que havia acontecido naquele caminho e como eles reconheceram ele ao partir do pão. Versículo 36. Enquanto falavam, Jesus apareceu no meio deles. Olha que coisa incrível. Esses dois discípulos saíram de Emaús, voltaram para Jerusalém, se encontraram com outro pessoal, comentaram o que Jesus fez. Eles chegaram dizendo assim: ó, sabe o papo de que do que as mulheres falaram que Jesus apareceu para as mulheres? É verdade. Sabe o papo de Pedro que disse: ó, a gente precisa se encontrar lá na Galileia, tem uma mensagem direta para mim, a gente precisa lá? É verdade. Sabe aquele papo de que o túmulo está vazio? É verdade. Jesus apareceu para nós, ele ceiou com a gente. Aí, movimentos quando são conectos, olha o que o texto disse. Enquanto eles falavam de Jesus, quem aparece? Jesus. Oh! Aleluia. 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 Se você estiver em movimento, se você não parar, Jesus sempre estará, Jesus sempre chegará, Jesus sempre vai permanecer, Jesus sempre vai estar à frente, Jesus sempre vai estar na retaguarda, na vanguarda, na lateral direita, na lateral esquerda. Jesus sempre vai estar com você. Esteja em movimento o tempo inteiro, esteja falando dele, esteja pregando sobre ele, esteja sendo piedoso ou piedosa como ele, que Jesus sempre vai chegar. E quando ele chega com shalom. Ninguém poderia dizer paz seja convosco. Ninguém. Foi isto que abriu os olhos deles. E o que abre os olhos dos homens e das mulheres é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada, que não contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. É a poderosa palavra de Deus. Olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Eles falavam de Jesus. Jesus apareceu e ele disse: paz seja no meio de vocês. Só Jesus é a paz. Só ele tem paz. Só ele é a pura paz que nós precisamos nesse momento de guerras, nesses momentos de terremotos. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos que estão aqui conosco nesse tempo precioso. Os sinais estão aí. É vulcão mexendo a terra, é terremotos e terremotos, é rumores de guerras, são guerras, é o filho contra o pai, é o pai contra o filho. Qual a única coisa que resta acontecer? A volta
do Messias, para que juntos nós tenhamos essa refeição completa. Então, se hoje você precisar se dobrar na presença de Jesus, entrega o teu caminho a Jesus. Confessa que Ele é o seu Senhor. Diga a Ele, não dá mais para viver a parte do Senhor. Não dá para viver de lado, eu tenho que estar no caminho, eu tenho invertido as posições. Eu tenho, por exemplo, eu estou sendo um ativista religioso. Eu estou vivendo num ativismo religioso muito grande. Eu vou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, mas eu não paro para ouvir Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja Marta, seja Maria, sejam os discípulos, pare um pouquinho para ser alimentado pela palavra de Deus. E enquanto você faz isso, ele continua aparecendo, ele continua queimando os nossos corações. Eu estou aqui, eu sempre digo que eu comemoro, eu nasci no dia 18 de abril, mas eu comemoro a minha vida, dia 9 de março. Todo dia, 9 de março, eu me dobro de uma maneira diferente. Eu falo, Jesus, obrigado. Porque naquele dia, eu estava assinado para morrer. Naquele dia, contaram-me na sepultura, mas o Senhor entrou no meu calabouço. Aleluia. O Senhor entrou no meu medo. Aleluia. O Senhor entrou no pior momento em que eu estava, com 4 homens com armas dizendo que me mataria, só porque eu tinha uma identidade. O Senhor mudou a minha identidade. Aleluia. O Senhor mudou a minha vida. E hoje eu posso ministrar em rede social para essas pessoas. Nós temos uma identidade. Minha identidade não era policial militar. A minha identidade era ser filho do Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu saí daquele lugar? Fui para a escola bíblica dominical. Fui para a presença do Senhor. Porque não tem outro lugar. Não tem outro lugar melhor senão a presença do nosso Deus. Tem um dos salmos que eu amo de paixão e uma música que os corais clássicos gostam de cantar. O nome dessa música é O Meu Guia. E lá canta-se assim, que eu possa habitar todos os dias da minha vida na presença de Deus. Que eu esteja na presença de Deus todos os dias da minha vida. Que eu seja um cara em movimento. Que as pessoas estejam em movimento. Que minha casa seja uma casa em movimento. Que a minha filha seja uma filha em movimento. Que a minha esposa seja uma esposa em movimento. Que eu seja um melhor cara, um melhor pastor, um melhor amigo, um melhor conselheiro, um melhor parceiro, um melhor ser humano. Sabe quem faz isso acontecer? As lutas e os dilemas das nossas vidas. Eles nos quebram e nos faz descermos a rua, a Alameda, a Avenida, a Praça Jeremias 18. Escreva aí, na tábua do seu coração, Jeremias 18. Nós nas mãos do oleiro. Ele está quebrando o vaso, está refazendo o vaso, está refazendo a igreja. Mas só que ele está colocando o vaso de boca para cima. Vai encher de óleo, vai transbordar. E quando transbordar, nós seremos incríveis nas mãos do nosso Deus. Se você está se sentindo amassado por Jesus, não cai um pedacinho desse caco das mãos de Jesus. Mesmo que ainda agora seja uma massa que não dá para ver nada. Continue nas mãos de Jesus. Se desarma, em nome de Jesus. Se desarma e se arma da presença do nosso Deus. Recebe essa palavra, glorifique ao Senhor Jesus. Medita aí em Lucas 24. Medita também em Lucas... Foi Lucas 10 que você falou? Foi. Lucas 10. Lucas 10. Pega aí um pouquinho de Maria, um pouquinho de Marta, esses 2 discípulos. Comece a escrever devocionais da sua vida, comece a escrever, compartilha com as pessoas esses devocionais que você faz. Eu me lembro que há uns 15 dias eu fiz uma devocional e eu enviei, e de repente eu tive uma devolutiva de uma pessoa que eu nem imaginava. Ela me disse assim, pastor, não para de mandar uma mensagem para mim. Você não tem noção de como isso impacta a minha vida. Sabe qual é o problema, gente? A gente quer
2.000 pessoas curtindo, a gente quer 5.000 pessoas curtindo. Ó, se 5 pessoas estiverem te ouvindo, já é uma casa, já é uma mesa. Pega Aleluia. isso, abre essa Aleluia. chave, já é uma casa. Se você cuidar de uma casa, já está ótimo. Se você tiver 10 pessoas, é um time. Se você tiver 20, 30, é uma sala de aula. Incrível. Aleluia. Imagina se cada um na internet cuidar de uma sala de aula. For um pastor para uma sala de aula. Ó, não vai faltar ensino. Não vai faltar ensino. Amém. Então não se preocupe com a quantidade. Se preocupe em cuidar aí de 20, 30, 35, 40, aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Vai para cima, não para. Esteja em movimento, porque quando você está em movimento, o céu está fazendo aquilo com o propósito que o céu determinou para você. Nós não fomos chamados para sermos uma igreja parada. Nós fomos chamados para estarmos em movimento. Ó, não é o movimento. Não é uma igreja que faz movimento. Não. É um movimento com o coração queimando. Se queimar aqui dentro de você, meu irmão, você vai juntar. Olha o que a Bíblia fala. Ei, eu preciso parar de pregar. Não, fala, pastor. Preciso parar de pregar. Não, tá ótimo. Olha, Tá. olha o que a Bíblia fala. Que o pavio que fumega. Sabe o que é fumegar? É desprender gases. Existem 3 elementos que provocam fogo: o combustível, o oxigênio, e aí a gente tem o combustível, a gente tem oxigênio, a gente tem calor. Quando esses 3 elementos se juntam, nós chamamos de tetraedro do fogo. Entra o 4º elemento, acontece uma reação. E essa reação faz a chama aparecer. Quando está fumegando, é porque está faltando um elemento. Eu já tenho o combustível queimando ali, eu tenho um calor que está alimentando, está soltando fumaça. Precisa do oxigênio. E quando o Espírito Santo, que é vento, vem alimentar esse pavio, entra com oxigênio, pega fogo. E na hora que pega fogo, não apaga mais. Ó, nem bombeiro pode apagar esse fogo quando o Senhor chama você e acende essa chama no seu coração. Eu fui 30 anos bombeiro da Polícia Militar. Apaguei muito fogo, mas esse fogo, eu sei, eu tenho certeza absoluta. Pode o inimigo jogar a água que quiser. Esse fogo não se apaga. Esse fogo não se apaga. Esse fogo é alimentado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe vocês que estão nessa live. Que Deus abençoe esse tempo de palavra. Que Deus abençoe essa oportunidade que Deus nos deu. Que essa palavra entre nas câmaras mais secretas do teu coração. E que você seja alimentado todos os dias, todos os dias. Abençoa aí a nossa irmã que abre esse canal para abençoar outras pessoas. Compartilha, vai lá, siga, para que esta live cresça e muitas pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Eu pensei que eu ia falar só 10 minutos. Meu Deus. Glória a Deus Glória por isso. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Amém. Que palavra, que ensinamento. É muito bom quando Jesus está na mesa, né? E isso. Eu não sabia que a minha palavra ia conectar com a sua e Deus faz isso. E a gente não combinou. Não. Então, não tenho o que falar, só agradecer a Deus por isso, por saber que Ele está nessa mesa, por saber que Ele está trazendo o alimento nessa mesa e que Ele está sendo a presença nessa mesa, Amém. A principal. Amém. E que a sua prioridade, irmã, irmão que está aqui, nós precisamos saber o que é mais importante na nossa vida e o que colocar de mais importante na nossa vida. E eu vejo, e eu tenho convicção disso, que nada é mais importante do que a promessa, do que a presença de Deus na minha e na sua vida. Glória a Deus. Porque eu sempre falo isso e enquanto há fôlego, há vida. Enquanto há vida, há fôlego. Amém. E Ele Amém. é o nosso fôlego de vida. Isso mesmo. Porque o nome dele seria impronunciável.
porque Ele é o próprio fôlego de vida. Então, que você receba essa palavra no teu coração. Jesus ministrou um louvor no meu coração e ele chama na mesa e ele fala assim, ó: pelo mundo fui rejeitado, mas por ti foi encontrado, fui recebido como um convidado. Ganhei um lugar na mesa. Aleluia. Desfrutei de um banquete, saciei a minha fome e sede. Eu posso me fartar, eu posso me encher. Não vou me preocupar se todos podem ver, pois olhando em seu olhar, eu posso ser satisfeito. Estou protegido, sentado à mesa dos meus inimigos, não me envergonho. És meu abrigo, minha defesa. Tu és a minha honra, a minha honra. Então eu vou comer, me saciar, vou me encher, vou me fartar, vou receber. Tem tanto aqui que eu mal posso carregar, então eu vou comer, me saciar, vou me encher, vou me fartar, vou receber. Tem tanto aqui que eu mal posso carregar. Aleluia. Tu me deste tanto, que eu mal posso carregar. É vida em abundância, abundância, eu preciso transbordar. Tu me deste tanto, que eu mal posso carregar. É vida em abundância, abundância, eu preciso transbordar. Aleluia. E eu anotei uma frase aqui e ela diz assim, ó: o pastor, ele teve que gerar novos pensamentos. Para esses novos pensamentos gerarem novos sentimentos. Yes. Então ele colocou-se ali de joelhos, porque ele sabia que de joelhos ele ia receber o milagre, de joelhos ele ia receber a cura, de joelhos ele receberia a transformação e uma nova vida, e continuar prosseguindo, continuando com Cristo Jesus. Então, novos pensamentos geram novos sentimentos, e novos sentimentos geram novas ações, e novas ações te levam a conviver com novas coisas, novas experiências, novos lugares, novas pessoas. E isso nos mostra o quê? Que é o movimento que te faz alcançar as promessas de Deus. Amém. E Deus, ele faz a parte dele, sim, sempre fará. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Porque quando nós nos movimentamos, isso faz nós alcançarmos as promessas e os voos, aqueles voos que só o Espírito Santo de Deus pode dar na minha e na tua vida. Amém. E obrigada, pastor, por contribuir Amém. Com esta mesa que foi linda e abundante, e ele nos encheu hoje mais um dia
para permanecer firmes, fazendo movimento, alcançando almas, levando cura, levando esperança, levando fé e o principal, a presença dele. Amém. Obrigada. Eu esqueci de dizer que quando nos levaram para um banheiro e eles iriam nos matar, nós estávamos em 2, em um dado momento esse rapaz apontou a arma para nós e ele não conseguia fazer com que o gatilho fosse acionado. Meu Deus. Eu não sei quem ele viu, não sei se ele viu, não sei o que aconteceu, não sei se a Aleluia. arma emperrou, eu só sei que eu estou aqui. Glória a Deus, aleluia. Em tudo isso tinha um movimento de Deus, tinha um movimento dos céus, para que hoje nós estivéssemos aqui falando e testemunhando do Senhor Jesus. Obrigado, muito obrigado. Você que teve essa paciência de nos ouvir aqui, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Pastor, Deus abençoe, obrigada. Você que chegou agora, a live vai ficar salva no meu feed. Eu também vou compartilhar para o pastor salvar no feed dele como colaborador também. E assista novamente essa palavra para edificar a sua vida e para te ensinar tudo sobre estar em movimento e também ser discipulado pelo Espírito Santo de Deus. Yes. Um beijo, até quarta-feira. Sexta-feira que vem nós vamos ter aqui o Caleb, que também é do ministério onde eu congrego, e ele vai trazer uma palavra sobre os nãos de Deus para nós. Yes. Então eu creio que ele vai ser muito usado também para nos ensinar, porque falar de Deus é isso, gente. É estar vivendo em movimento e também indo para a cruz todos os dias. Um beijo para você. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau, gente.